Aí, pessoal, está gravando então, bom dia, a nossa aula de Direito Civil do quarto semestre, do dia 18 de agosto, de 2020. Nossa temática será contrato de locação, contrato de locação, e vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, na aula de hoje, dentro do contrato de locação. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês, do nosso material. Esse material já está disponível no Moodle, e eu encaminhei também por WhatsApp na semana passada, se eu não me engano, na semana passada. Então, por favor, quem quiser pegar o material, já está disponível no Moodle e também no grupo de WhatsApp. Então, vamos começar a nossa temática aí, contrato de locação. Bom, pessoal, e toda vez que a gente começa um assunto novo, é importante sempre iniciar pelo conceito, Iniciar pelo conceito. O que é o contrato de locação? O que é o contrato de locação? O contrato de locação é um contrato pelo qual, olha só, uma das partes, mediante remuneração, que é o aluguel, são os frutos civis, transfere para a outra parte a posse de um imóvel para destinação específica. Bom, pessoal, e a gente precisa então analisar esse conceito pelo famoso método Jason, que é por partes, E a primeira coisa é que uma das partes transfere para a outra parte a posse de um imóvel. Então, a gente tem uma parte que é proprietária de um imóvel, ou locatária do imóvel. A gente vai ver essa ideia de sublocação, Então, a gente tem uma parte que é proprietária do imóvel, em regra, transferindo para outra parte a posse do imóvel. E a outra parte, então, de posse do imóvel, paga um valor, que é o aluguel, para a parte inicial, para a parte que transferiu a posse do imóvel. Então, uma parte tem a posse e transfere, a outra parte recebe a posse e paga o valor do aluguel. Olha só, pessoal, dois detalhes importantes, Dois detalhes importantes. O contrato de locação, então, ele exige remuneração. Então, ele é um contrato oneroso, A característica dele é onerosa, Ele é um contrato oneroso. Segundo, se uma parte tem obrigação de transferir a posse e a outra parte tem obrigação de pagar o aluguel, as duas partes assumem obrigação. Então, ele é um contrato bilateral sinalagmático, Bilateral sinalagmático. Por que bilateral? Porque a gente tem duas partes e as duas partes têm obrigações. E por que sinalagmático? Porque as obrigações das duas partes são recíprocas, são proporcionais. Uma parte obriga-se a transferir a posse, a outra parte que recebe a posse obriga a pagar o valor do aluguel proporcional a essa posse. Então, é oneroso, bilateral e sinalagmático, Que mais, pessoal? Olha só, em regra, esse contrato pode ser verbal, Pode ser verbal, Então, ele não exige solenidade, Então, não solene, não formal, Não solene, não verbal. Pode ser verbal. Então, o contrato de aluguel, em regra, é não solene, não formal, Não exige solenidade, não exige formalidade, ele pode ser verbal. Agora, por que eu coloquei em regra, pessoal? Porque, apesar de ser possível, de forma verbal, na prática ninguém faz, Na prática, contudo, não é feito de forma verbal. Por quê?
pois fica muito difícil provar os elementos deste contrato. Que elementos do contrato? Primeiro, pessoal, o valor do aluguel. O valor do aluguel, né? Segundo, garantia deste aluguel, né? Garantia do pagamento desse aluguel. E a gente já viu até que a principal forma de garantia, mas não única, de um contrato de aluguel é a fiança, né? O contrato acessório chamado fiança. Mas existem várias outras, como a caução, como o aluguel antecipado, né? Como seguro, né? Como depósito. Então, existem várias outras formas, mas a principal é fiança. E a forma que a gente tem de provar isso é o próprio contrato ser escrito. Então, ninguém costuma fazer sem ser escrito. Outra coisa, pessoal, que fica muito difícil provar se não for escrito, o prazo de locação, né? O prazo de locação. Então, por conta dessas, não vou chamar detalhes, né? Porque, pelo amor de Deus, não são detalhes. Mas por conta dessas peculiaridades, na prática, ninguém faz um contrato de aluguel de forma verbal. Poderia ser feito? Poderia. Seria válido se fosse feito? Seria. Mas ninguém faz porque tornaria, na verdade, inviável, né, a própria prova dos elementos constitutivos daquele contrato, daquele negócio jurídico. Bom, pessoal, um detalhe também importante, olha só, ele, podendo ser verbal até, ele, em regra, não precisa ser averbado na matrícula do imóvel, né? Então, esse contrato de aluguel, ele, em regra, não precisa ser averbado na matrícula do imóvel. A gente já viu que a matrícula do imóvel é o documento que é do próprio imóvel, né? É o documento que traz os elementos daquele imóvel, quem é o proprietário, qual que é a metragem daquele imóvel, qual que é a descrição de localização daquele imóvel, né? Quem são os confinantes, os vizinhos do imóvel, né? Se existe alguma restrição sobre aquele determinado imóvel, né? Como uma penhora, como uma hipoteca, né? E demais elementos aí, né, desse imóvel. Inclusive a chamada cadeia registral, que é a cadeia de transferência de todos os proprietários do imóvel. Se a gente quiser descobrir, né, todos os proprietários do imóvel, né, é só pegar a matrícula, porque lá tem uma sequência, né? Outro dia aí apareceu no escritório um cliente, né, que ele tinha adquirido uma propriedade rural, né, um sítiozinho, né, e aí e ele queria fazer o contrato, né, de compra daquele sítiozinho, que seria de forma parcelada e ao término, né, do pagamento, né, que ele faria então a escritura pública. E quando eu peguei a matrícula do imóvel, né, eu pude ver que aquele sítiozinho tinha pertencido a meu pai há uns 30 anos atrás, né? E como que eu descobri isso? Porque a matrícula traz toda a cadeia de circulação, né? Toda a cadeia de propriedade, toda a cadeia registral daquele determinado imóvel, né? Então, se a gente pega a matrícula, a gente consegue identificar toda essa cadeia aí, né? Meu pai já tinha vendido há 30 anos atrás, já tinha passado na mão de um monte de gente, mas estava lá registradinho, né? Que em um determinado momento pertenceu ao meu pai. Então, o contrato de aluguel, o contrato de locação, ele, em regra, não precisa ser registrado, né, ou averbado, mas tecnicamente averbado, na matrícula do imóvel. Pessoal, e a grande maioria das pessoas não averba mesmo, porque não precisa, né? E a averbação em si, ela traz custos, né? O cartório vai cobrar essa averbação. São chamados emolumentos cartorários, né?
do cartório de registro de imóveis. Porém, pessoal, a gente vai ver, que, para determinados casos e efeitos deste contrato, é sim importante o registro, né? Então, a maioria das pessoas não registra no cartório por conta do custo, mas para determinados casos, para determinados efeitos que se quer dar ao contrato, pode sim ser interessante promover esse registro, né? Esta averbação no cartório de registro de imóveis da comarca, né? No CRI da comarca. Bom, pessoal, essas são então as principais características do contrato de locação. Ele é oneroso, bilateral sinalagmático, em regra não solene, não formal, pode sim ser verbal, apesar de ninguém na prática fazer de forma verbal, e em regra ele também não precisa ser registrado na matrícula do imóvel, mas dependendo do caso, é interessante que a gente registre. Bom, pessoal, a última observação aqui, né? O contrato de locação, gente, ele se refere sempre a imóvel, né? Esse contrato de locação que a gente vai estudar, ele vai ter como objeto sempre um bem imóvel, né? Portanto, gente, ele não se aplica com as regras que a gente vai estudar aqui para bens móveis, né? Então, se a gente vai numa empresa locadora de veículo, né, como a Localiza, como a Alugue Brasil, né, como a Unidas e tantas outras que tem aí. Esse contrato de locação feito nessas empresas de locação de veículos, eles não vão seguir essas regras que a gente vai estudar aqui, né? Por quê? Porque esse contrato de locação de bens móveis, ele está previsto no Código Civil, né? No Código Civil. Enquanto que o contrato de locação de bens imóveis, que é o que a gente vai estudar agora, né? Que a gente já está estudando agora, ele não está previsto no Código Civil. Ele está previsto em leis externas ao Código, né? Que a gente chama de leis extravagantes, né? Então, leis extravagantes não é aquela lei que se veste com cores bem fortes, né? Não, né? Lei extravagante é a lei que está prevista fora do Código Civil. É uma normativa que não está dentro do Código Civil, está fora do Código Civil, né? Então, a locação de imóveis tem previsão em leis extravagantes, que é o que a gente vai estudar. Enquanto que a locação de bens móveis tem previsão no próprio Código Civil, né? E aí são previsões sem grandes peculiaridades, e é por isso que a gente, até por uma questão de tempo, não vai conseguir estudar nesse momento. Então, a gente vai focar o nosso estudo à alocação de bens imóveis em uma legislação extravagante. E aí vocês vão me perguntar, professor, que lei é essa? Que lei extravagante é essa que rege a alocação de bens imóveis? E eu vou dizer para vocês que, na verdade, depende. Depende do quê? Né? Depende do quê? Depende da finalidade do imóvel, né? Para a gente descobrir que lei é essa, a gente precisa, na verdade, analisar a finalidade do imóvel, para verificar se é um imóvel urbano ou se é um imóvel rural. Porque se for um imóvel urbano a ser locado, né, uma locação, portanto, de imóvel urbano, a lei que rege é a famosa Lei de Locações, sob o número 8.245 de 91. Então, a locação de imóvel urbano é regido pela Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91.
Enquanto que a locação de imóvel rústico ou rural, claro, vai ter uma lei própria também, que é o famigerado Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64. Então, a locação de imóveis, ela pode ser regida por duas leis extravagantes, a depender do tipo de imóvel, né? A locação de imóvel urbano é a Lei de Locações, Lei 8.245 de 91, e a locação de imóvel rústico ou rural é o Estatuto da Terra, Lei 4.504 de 64. Só que aqui fica uma observação, pessoal. O imóvel rústico ou rural, o Estatuto da Terra, ele não fala propriamente em locação, né? Então, eu vou colocar esse termo locação aqui, de imóvel rústico ou rural, entre aspas. Porque quem fala em locação é a Lei de Imóveis Urbanos. Enquanto que o imóvel rural, o Estatuto da Terra, não fala em locação, ele fala, na verdade, em arrendamento. Arrendamento. Então, o termo técnico, pessoal, para entre aspas, locação de imóvel rústico ou rural, conforme previsto no Estatuto da Terra, é arrendamento. Então, o imóvel rural, ele é arrendado. E aí vocês vão perguntar, professor, o que é o arrendamento? É a mesma coisa que a locação, né? Conceitualmente, é a mesma coisa que a locação. Só que, enquanto a locação a gente refere-se a imóvel urbano, no arrendamento a gente se refere a imóvel rural. Então, no arrendamento, também uma parte que é o arrendante cede a posse e o uso de uma propriedade rural para outro, que é o arrendatário, e este outro, que é o arrendatário, né? Este outro, se esse outro paga o preço do arrendamento. Não é aluguel, né? Porque não é locação, paga o preço do arrendamento. Então, esse é o conceito aí, né, de arrendamento. Bom, pessoal, acredito que isso seja bem tranquilo, acredito que isso não tenha complicador. Então, imóvel urbano, lei de locações, locação. Imóvel rural, Estatuto da Terra, arrendamento. Agora, pessoal, o que é importante disso aqui para a gente não errar no futuro? Olha só, a gente tem na cabeça que para diferenciar o imóvel urbano do imóvel rural, o critério usado seria a localização. Então, imóveis localizados em área urbana, imóvel urbano, lei de locações. Imóvel localizado em área rural, né? Imóvel rural e Estatuto da Terra e arrendamento. Só que, observem bem, isso é falso. Porque o critério usado não é a localização do imóvel, mas sim a finalidade do imóvel. Então, para a gente diferenciar se é um imóvel urbano ou um imóvel rural, nós vamos, na verdade, analisar a finalidade desse imóvel. Se ele tem finalidade urbana, ele é um imóvel urbano. E se ele tem, ao contrário, finalidade rural, ele é um imóvel rural, independentemente da localização desse imóvel. Independente da localização desse imóvel. E o que é imóvel urbano, então? Imóvel urbano é aquele imóvel
que tem uma finalidade urbana. E o que a gente entende por finalidade urbana? Duas coisas: residência ou então empresa, né? Então, o imóvel urbano é aquele destinado para residência ou então empresa, né? A colocação de um estabelecimento comercial, a colocação de um estabelecimento comercial. Enquanto que imóvel rural é aquele destinado para atividades rurais. E para a gente usar um gênero aí, né, agropecuária e hortifrutigranjeiros, né? A agropecuária e hortifrutigranjeiros. Então, imóvel rural é aquele destinado para agropecuária, né, e hortifrutigranjeiros. Pessoal, sendo assim, olha só, é possível locar, seguindo a lei de locações, um imóvel localizado em área rural? Sim. Se eu for locar um imóvel localizado em área... É possível locar, né, um imóvel localizado em área rural se ele for para fins de moradia ou para instalação de um estabelecimento empresarial, né? Por exemplo, eu tenho uma chácara e dentro da chácara tem uma casa, né? E eu quero locar não uma chácara, né, para fins de produção. Eu quero locar a casa da chácara para fins de residência. Eu posso fazer isso sem problema nenhum, né? Então, perto dessa chácara existe uma escola rural, né? E a pessoa, então, quer morar ali pertinho da escola rural para que seus filhos possam estudar, né, de forma mais fácil, facilitada. Essa pessoa não quer trabalhar na chácara, não vai trabalhar na chácara, essa pessoa só quer morar ali para ter acesso facilitado à escola rural. Eu posso, então, como proprietário da chácara, locar a casa da chácara para essa família residir ali, né? E, portanto, como a ideia é residência, eu vou fazer um contrato de locação de imóvel com base na lei de locação, na lei 8.245 de 91, sem problema nenhum. Ou então, olha só, eu tenho uma chácara que ela margeia a rodovia, né? Tem uma chácara que margeia a rodovia. E nessa chácara, então, eu construo uma lojinha aí, né? Uma lojinha onde eu vendo produtos alimentícios, né? Típicos aí da nossa região, né? E com isso, as pessoas que estão transitando na rodovia param nesse estabelecimento e para comer, para usar o banheiro aí, para comprar determinados produtos típicos da nossa região. Mas eu não quero mais, eu estou cansado de trabalhar, já tenho idade aí, né? E eu opto então em locar aquele prédio localizado na zona rural, né, no meio aí da rodovia, para que um terceiro, então, possa explorar aquela atividade econômica, né, aquela empresa, né, aquele estabelecimento empresarial. E apesar desse estabelecimento, então, estar localizado na zona rural, a locação, né, ela vai ser feita com base, né, na locação de imóvel urbano, na lei de locações, na lei 8.245 de 91. Porque apesar de estar localizado na zona rural, a finalidade ali é a exploração de uma atividade econômica na forma de empresa, que é uma atividade tipicamente urbana, né? Então, não se peguem pelo critério de localização. O que importa é o critério finalidade. E apesar de estar localizado na zona rural, se a finalidade for residencial ou empresarial, o contrato de locação
ele é regido pela locação de imóvel urbano, pela Lei de Locações, pela Lei 8.245 de 91. Pessoal, e da mesma forma, né, assim como é possível, então, fazer a locação de um imóvel localizado em área rural pela Lei de Locação de Imóvel Urbano, também é possível, olha só que interessante, fazer um contrato de arrendamento de um imóvel localizado na área urbana, seguindo o Estatuto da Terra. É possível, sim, fazer um contrato de arrendamento de um imóvel localizado em área urbana, seguindo o Estatuto da Terra. Desde que esse imóvel, apesar de estar localizado na área urbana, ele tiver uma destinação tipicamente rural. E o exemplo que eu pensei é justamente a locar uma área urbana dentro da cidade para, por exemplo, a instalação aí de uma horta, né, de um pesqueiro, que são atividades tipicamente rural, né? Aqui em Jales, a gente tem um pesqueiro, né, uma horta e um pesqueiro que ficam dentro da cidade, né, e que provavelmente foi celebrado aí um contrato de arrendamento. Por quê? Porque a atividade é rural, é horta, é pesqueiro, atividade tipicamente rural. E quem já veio aqui em Jales provavelmente conhece, né? É o famoso pesqueiro da família, que fica ali descendo a Santa Casa de Jales, né? Na avenida, descendo aquela avenida, né? Perto aí do antigo Clube do IP, né? Perto aí da escola Aquarela, né? Aquarela? Não. Ali é o Ferreira Prado, perto ali da escola Ferreira Prado. Isso, a Isabela lembrou bem, no bairro do Oiti, é ali mesmo, né? Então, ali é uma área urbana, claramente urbana, né? Urbanizada, com todos os benefícios urbanos, como luz, asfalto, recolhimento de lixo, água encanada, né? São as benfeitorias tipicamente urbanas, inclusive para fins de cobrança de IPTU, né? A prefeitura só pode cobrar IPTU de uma área se, além dela ter sido transformada em área urbana, né, pelo plano diretor da cidade, tenha pelo menos duas dessas benfeitorias tipicamente urbanas, como iluminação pública, asfalto, né, da via, recolhimento de lixo e água encanada. Se, apesar da prefeitura ter transformado em área urbana, não tiver pelo menos duas dessas 4 benfeitorias, aí a prefeitura ela não pode cobrar IPTU, né? Isso acontece bastante. Né? A prefeitura transforma em área urbana, mas é só no papel e não dá benfeitoria nenhuma e já lasca lá a cobrança de IPTU. Não pode, né? Essa cobrança aí ela está sendo ilegal. Porque não basta transformar em área urbana, tem que dar pelo menos 2 benfeitorias tipicamente urbanas para poder cobrar o IPTU. Então, lá o pesqueiro da família, no bairro do Oiti, a Isabela lembrou bem, é área urbana. Porém, a atividade realizada é tipicamente rural. Então, ali provavelmente o que se tem é um contrato de arrendamento, com base no Estatuto da Terra, por conta aí da atividade rural que ali é exercida. Bom, pessoal, então essas são as 2 normativas aí que a gente tem no contrato de locação de imóvel. Se é um imóvel com atividades urbanas, lei de locação, imóvel urbano, lei 8.245 de 91. Se é um imóvel, ao contrário, com atividades tipicamente rurais, né? Imóvel rural, imóvel rústico, e aí vale o Estatuto da Terra, né? Lei 4.504 de 64, e o termo correto aqui é arrendamento. Pessoal, só uma observaçãozinha final, né? Um detalhe importante, né? Há um tempo atrás os municípios eles começaram então
a asfaltar os ranchos, né? A ter coleta de lixo nos ranchos, a instalar postes de iluminação pública nos ranchos, né? Por quê? Porque o município é bonzinho? Não, porque o município já tinha transformado aquelas áreas em áreas urbanas, né? Já tinha alterado o plano diretor para transformar aquelas áreas, né, dos ranchos, né, as áreas lindeiras aí em área urbana. Só que não adiantou nada ter transformado em área urbana, porque o município continuava sem poder cobrar IPTU, porque não havia benfeitorias. E aí o município, então, passou a fornecer algumas benfeitorias para poder cobrar o IPTU, né? O asfaltamento, a coleta de lixo e a iluminação pública, né? Não se instalou serviço de saneamento, como água e esgoto, né? Porque o custo é muito alto para isso, né? Muito mais fácil passar fio, né? É muito mais fácil você passar fio, ou na verdade já aproveitar a fiação e os postes que já tem e pendurar as luzinhas lá, do que cavar o buraco, né? Para enterrar o esgoto aí, né? E esgoto fica embaixo da terra, água encanada e esgoto fica embaixo da terra, ninguém vê. Então isso não é bom para político, não, né? Político gosta de obra que vê, né? Que fica para fora aí da terra, como a iluminação, como coleta de lixo, como asfalto, né? Então os municípios aí transformaram em área urbana e instalaram pelo menos duas dessas benfeitorias, as mais fáceis, as mais baratas, que é coleta e iluminação pública, e passou a cobrar, então, para poder cobrar, então, IPTU, né? Então, esse é o motivo aí que os loteamentos dos ranchos foram, em determinado momento, asfaltados, né? Passou a ter coleta, colocou luz para poder, na verdade, cobrar IPTU. Bom, pessoal, e para a gente terminar aí, algumas observaçõezinhas aí, né? Algumas observaçõezinhas. Olha lá. Ó, estão fora da lei de locação, né? Não se aplicam à lei de locação. Outdoors, né? Por quê? Porque não são bens imóveis, né? Então, outdoor aí a gente não vai fazer contrato de locação com base na lei de locação, apesar de ser uma atividade urbana, né? Também não são regidos pela lei de locação de imóvel urbano. Os bens públicos também não são locados, né, na forma de lei de locação. Na verdade, o que o poder público faz é uma cessão onerosa de uso, regido aí pelo decreto 9.760 de 46 e pela famosa lei de licitações, que é a Lei 8666 de 93, né? Então, os bens públicos, eles não são locados, eles recebem aí, na verdade, uma cessão onerosa de uso. Esse é o nome que se dá, né, para os bens públicos, cessão onerosa de uso. E essa cessão onerosa é regida por essas duas normativas, a 9.760 de 46 e a 8666 de 93, a famosa lei de licitações. Pessoal, isso acontece muito em distritos industriais. Então, quando o município ele desapropria uma área para criar um distrito industrial, ele vai fazer o parcelamento do solo, que é a divisão em lotes, né, em terrenos, colocar alguma infraestrutura nesse distrito industrial, como as ruas asfaltadas, iluminação pública, né? E então ele vai ceder onerosamente esses terrenos para que as empresas então possam se deslocar para aquela área, né? Se instalar naquela área, construindo seus estabelecimentos empresariais, né? Mas não é uma locação, é uma cessão onerosa de usos, né? Podem aí pegar os distritos industriais da cidade de vocês, que vai ser, né, provavelmente essa cessão onerosa de uso aí. É assim que o poder público faz. Ele desapropria uma área, instala algumas benfeitorias e faz cessão onerosa de uso, né, para as empresas se instalarem naquele local. E essa cessão onerosa de uso, ela tem várias restrições, né? Para que a empresa possa continuar se valendo daquela área,
ela deve ter uma atividade específica, empresarial, né? E ela tem que continuar, ela tem que permanecer aberta, né? Ela tem que continuar em atividade. Se ela deixa de ter uma atividade empresarial, né? Deixa de ter uma atividade econômica, ou se ela fecha, ela perde, então, o direito de uso daquela determinada propriedade. E aí aqui te perguntou se a remuneração é mensal. E depende do município, depende da prefeitura, né? Ela pode fazer uma remuneração mensal? Pode. Ela pode fazer uma remuneração à vista, aí, tipo, quem paga mais fica com a sessão onerosa, né, de uma vez só? Pode, inclusive para selecionar para quem vai. Ou até ela pode fazer uma sessão gratuita, né? Municípios aí que querem atrair empresas para o seu território, para gerar renda no seu território, para gerar empregos no seu território, para gerar atividade econômica, né? Portanto, naquele determinado imóvel, naquele determinado município, esses municípios podem até fazer sessão gratuita de uso, né? Acontece também. O município não faz uma sessão onerosa, né? Ele não cobra nem mensalmente, nem à vista, né? Ele faz uma sessão gratuita de uso, cedendo terreno para atrair aquela determinada empresa, né? Isso aconteceu há um tempo atrás no município de Aparecida do Taboado, né? Se a gente está chegando aí no município do Taboado, a gente vê aí ao longo da rodovia de acesso várias empresas localizadas, né, à margem da rodovia, tanto de Rubinéia para Aparecida do Taboado, quanto de Aparecida do Taboado para Paranaíba, né, na saída lá, a gente vê também várias empresas localizadas aí ao longo da rodovia. Isso se deu porque o município de Aparecida do Taboado fez sessão gratuita de uso, né? Ele disse que as empresas que quisessem se instalar, né, naquele determinado município poderiam se deslocar para lá porque ganhariam, né, entre aspas, ganhariam o terreno. Não é um ganho, né? Não transfere a propriedade propriamente dita. É feita uma cessão onerosa de uso. Então, enquanto a empresa estiver operando naquele determinado município, ela pode se valer daquele município, daquele determinado terreno, daquele determinado imóvel, né? Pode ser por prazo certo, né? Só que aí pergunta daqui, se é por prazo determinado, depende do município, né? Pode ser por prazo certo, né? Determinado prazo certo. Só que aí talvez não atraia tanto as empresas, como pode ser por prazo indeterminado, com a condição de que, enquanto ela estiver em atividade, enquanto ela estiver operando, né, o imóvel fica com ela aí, né? Pessoal, a gente tem uma faculdade aqui da região que o principal campus dela é uma sessão onerosa de uso, né? Desculpa, é uma sessão gratuita de uso, né? O município, então, desapropriou uma determinada área rural, né? Porque a faculdade inicialmente teria, e tem até hoje, curso de agronomia, então precisava de uma área rural, né? Tanto é que o campus é denominado fazenda, e o município desapropriou essa área, né? Na verdade, foi um esquema do município com o proprietário, né? Esquema, não estou dizendo que é algo ilícito, foi combinado, né? Esquema no sentido de que foi combinado. Mas foi uma desapropriação, o município pagou e adquiriu essa área, então, e aí fez uma sessão gratuita de uso por prazo indeterminado. Enquanto a faculdade permanecer em atividade, né? Enquanto a faculdade permanecer em atividade, ela tem direito ao uso daquela área. O que te perguntou onde né? Não vou falar, né? Mas é aqui da nossa região, né? É um campus chamado Fazenda, né? Então, é uma sessão gratuita de uso. Isso pode acontecer por prazo indeterminado, mas pode ser por prazo também determinado, né? A prefeitura, o município coloca lá o prazo de vigência desse contrato. Aí depende do interesse, né? Pessoal, essa conduta aí que ocorreu
no município de Aparecida do Taboado, mas não só, né, vários estados fizeram isso, né, vários municípios, vários estados fizeram isso, ficou conhecido, né, na época como guerra fiscal. Né? Por quê? Porque atraía as empresas para outros estados, né? Tirava as empresas de estados onde naturalmente elas se instalariam por conta da proximidade do mercado consumidor e leva essas empresas para outros estados. E por que os outros estados fizeram isso? Para conseguir arrecadar, na verdade, tributo. Né? Então, isso ficou conhecido como guerra fiscal. Né? E a gente tem vários exemplos de isso ter acontecido. Né? E um exemplo que está na mídia recente foi a desinstalação da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo. Né? Fechou, São Bernardo não, Santo André, agora eu não lembro, o ABC Paulista, né? Que é São Bernardo, São Caetano, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? Então, ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. A desinstalação da fábrica da Ford, né? Do ABC Paulista, porque, na verdade, foi oferecido para a Ford um terreno em Camaçari, na Bahia, né? E a Ford, então, deslocou a sua produção para o polo industrial de Camaçari, na Bahia. A Chevrolet recebeu um terreno em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e foi para lá. Né? A Mitsubishi e a Caoa receberam um terreno em Catalão, em Goiás, e foram para lá. Né? O grupo FCA da Fiat recebeu um terreno em Goiânia, Pernambuco, né? Não é a Goiânia aqui de Goiás, é a Goiânia, né? Ou qualquer coisa de Goiânia em Pernambuco, e foi para lá. Então, isso é uma conduta bastante comum. Né? Isso foi generalizado com o nome de guerra fiscal. E a viabilização dessa transferência desses imóveis públicos é a cessão gratuita ou onerosa de uso. Né? Aqui a gente colocou aqui sobre Três Lagoas, né? Que Três Lagoas deslocou uma série de empresas de Ribeirão Preto nesse esquema. Três Lagoas também, né? Ali na frente da Faculdade de Direito, né? Do campus de Três Lagoas, tem a Mabel, né? Mas parece que fechou a Mabel, eu não sei direito, né? Mas tinha a Mabel ali, né? Que passava na rodovia, né? Na BR, já sentia o cheiro de bolacha, né? Era uma maravilha passar ali, né? Então, uma conduta bastante típica, na verdade, né? Uma conduta bastante típica para atrair as empresas. Então, as empresas naturalmente se localizam aí perto dos centros, né, consumidores, mas elas acabam sendo atraídas para outros locais por conta da guerra fiscal. Que a gente colocou que fechou, né? Uma pena, né? Uma pena. Venceu o prazo de certas isenções. Tá. Então esse foi o motivo, né? Então acabou as isenções e aí a empresa, aí não havia mais interesse em permanecer lá. Uma pena, né? Porque gerava muito emprego, né? Gerava muito emprego. Então o Gabriel colocou lá o ICMS, né? Isso, o ICMS é um imposto estadual de circulação, né? De mercadorias e serviços. E os estados, para atrair empresas, eles costumam baixar as alíquotas também. Né? Então, se a empresa ela está localizada em um determinado estado, por exemplo, o estado de São Paulo, ela vai pagar aqui 18% de ICMS. Se elas concentram sua produção em outro estado, no outro estado, para atrair a produção, ele acaba baixando a alíquota do ICMS. Então, vai pagar 12%, 8%, né? E com isso reduz o custo de produção, e se reduz o custo de produção, ou você mantém o preço de venda e aí maximiza o seu lucro, ou então você tem uma margem, né, para baixar seu preço abaixo do preço da concorrência. E aí é interessante porque você ganha, então, no volume de vendas. Né? É uma famosa guerra fiscal. Né? Mas eu tinha visto mesmo que tinha fechado a Mabel, uma pena, porque era a estrada mais cheirosa que tinha, né? Aquela entrada aí logo depois da usina hidrelétrica em Três Lagoas. Bom, pessoal, olha só, também não se aplica a lei de locação de imóveis urbanos para vagas autônomas de garagem, né?
não se aplica a lei de locação de imóvel urbano para vagas autônomas de garagem. Por quê? Porque para vagas autônomas aplica-se o Código Civil, né? Então, da mesma forma que a locação de bens móveis para vagas autônomas de garagem, apesar de vagas autônomas de garagem serem bens imóveis, aplica-se o Código Civil. Então, tomem cuidado com isso. Se a gente vai locar um apartamento, né, e esse apartamento já tem a garagem, a gente vai sim locar pela Lei de Locação de Imóvel Urbano. Lei 8.245 de 91. Agora, se o apartamento que a gente locou tem uma garagem só, mas a gente, na verdade, tem 2 carros, a gente precisa de 2 carros, a gente vai ter que locar uma garagem, só a garagem. Aí, a locação dessa outra garagem não segue a lei de locação de imóvel urbano, a lei 8.245 de 91. Essa locação é feita, então, pelo Código Civil, né? O Código Civil. E eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Quando eu morava em São Paulo, eu loquei um apartamento e nesse apartamento tinha garagem. Então, quando eu loquei, né? Quando eu aluguei, eu era um inquilino, eu pagava aluguel, veio o apartamento e veio junto com uma garagem. Mas eu não tinha carro quando eu morava em São Paulo, né? E aí, então, eu subloquei a garagem, né? E aí, era meu vizinho, né? Não teve contrato nenhum, né? Escrito, não teve instrumento de contrato escrito nenhum, né? Foi verbal, mas se fosse fazer um contrato escrito nesse caso, né? Na sublocação só da garagem, né? A garagem de forma autônoma, então, eu teria que seguir o Código Civil, né? Não valeria aí a lei de locação. Então, tomem cuidado com isso, né? A locação do Código Civil é para bens móveis, e incluindo aí, apesar de ser bem imóvel, vagas autônomas de garagem. Além disso, pessoal, a parte hotel ou flat, né? A parte hotel ou flat. Como são bens, então, postos por fornecedores ao mercado consumidor, né? A parte hotel e flat, né? A locação de a parte hotel ou flat é regido, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor. O que é a parte hotel ou flat? São pequenos apartamentos em um prédio que, na verdade, funciona com serviço de hotelaria. Então, tem serviço de quarto, tem serviço de limpeza, né? Então, o próprio, entre aspas, prédio aí, porque, na verdade, é um hotel. É ele que limpa o apartamento, é ele que troca a roupa de cama, né? Já é mobiliado, né? Que é muito importante. Então, isso é chamado de apart hotel ou flat. E eles são regidos, então, né, a locação deles é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Inclusive, muitos deles não cobram por mês, né? Você pode até fechar o pacote por mês? Pode, mas como normalmente isso tem um valor muito alto, isso é cobrado por diária, né? A locação é por diária, né? Um Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, e por fim, né, o arrendamento mercantil, né, o arrendamento mercantil. E eu vou falar sobre o arrendamento mercantil porque o nome aqui no Brasil é de arrendamento mercantil, né, arrendamento. E isso poderia dar a impressão que ele seria regido ou pela locação ou, na verdade, pelo Estatuto da Terra, não tem nada a ver, né? O arrendamento mercantil é o nome aportuguesado, né? Nome aportuguesado do Instituto Americano chamado de leasing, né? Leasing. Pessoal, e apesar de ter sido traduzido como arrendamento, não tem nada a ver com arrendamento, né? Então, o arrendamento mercantil ou leasing, ele é regido por uma lei própria, que é a Lei 6.099 de 74. E a gente já comentou um pouquinho aqui sobre o arrendamento mercantil ou leasing, né? O arrendamento mercantil ou leasing é uma forma específica de compra e venda, né? Uma forma específica de compra e venda, em que o vendedor transfere a posse do bem, o comprador adquire a posse do bem, e esse comprador, então, ele começa a pagar um aluguel, um arrendamento de forma parcelada,
né? E ao término, então, desse contrato, soma-se todos os valores que ele pagou de aluguel, desconta-se do preço final, e se o arrendatário aí, né, o arrendatário, quiser realmente adquirir a propriedade daquele bem, ele paga só a diferença. E essa diferença, a gente já viu, é chamada de VRG, que é o valor residual em garantia, VRG, valor residual em garantia, né? Então, gente, arrendamento mercantil não é locação, não é arrendamento, né? É uma forma específica de compra e venda, em que se transfere primeiro a propriedade e quem adquire essa propriedade paga o valor de aluguel. Ao final do contrato, esse valor de aluguel é somado e é descontado do valor do bem. E aí, se a pessoa realmente quiser adquirir a propriedade, ela paga a diferença. Então, aquilo que ela já pagou de aluguel está pago, né? E ela só vai pagar a diferença, que é o VRG. Né? Isso tem um nome, uma lei específica, é o leasing, é a Lei 6.099 de 74. Pessoal, então tomem cuidado com esses detalhezinhos aqui, né? Tomem cuidado com esses detalhezinhos aqui. A lei de locação de imóvel urbano não se aplica para outdoor, não se aplica para bens públicos, não se aplica para vagas autônomas de garagem, não se aplica para a parte hotel e não se aplica para o leasing. Cada um deles aí, né, a gente viu, tem a sua própria normativa, a sua própria legislação. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a legislação aplicável, né? E a partir de agora, então, a gente vai estudar, né, a legislação em si. E que legislação? A Lei 8.245 de 91. Então, a partir de agora, né, estudaremos a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, né? A Lei 8.245 de 91. Então, tudo que a gente comentar a partir de agora, né, vai ser com base aí na Lei de Locação de Imóveis Urbanos, a Lei 8.245 de 91. Bom, pessoal, e aí a primeira coisa que a gente precisa, na verdade, relembrar são as partes envolvidas no contrato de locação. Nós temos, então, o locador, que é quem detinha a posse e cede essa posse. Em regra, é o proprietário. E nós temos o locatário, que recebe a posse, né, e paga o valor do aluguel. O locatário, ele também é chamado de inquilino, né? Então, o contrato de locação, ele é feito pelo locador em face do locatário ou inquilino. O locador é o proprietário em regra, né, que detém a posse. E o locatário, o inquilino, recebe a posse e paga o valor do aluguel. Isso é bem tranquilo. Pessoal, mas nós temos algumas observações também importantes relacionadas a essa parte, a essas partes, né, na verdade. E a primeira observação diz respeito à sublocação, né, diz respeito à sublocação. Eu disse para vocês que o locador é quem aluga, né, quem aluga. Em regra, ele é o proprietário que vai alugar o imóvel aí. Agora, pessoal, é possível que exista sublocação. E o que é a sublocação? É a locação da locação. Então, veja só, olha só. O proprietário alugou para um locatário. E o locatário, em vez dele, locatário, se utilizar do bem, nada impede que ele loque novamente para um terceiro, para um novo locatário. Esse primeiro contrato entre o proprietário e o primeiro locatário é a locação. E esse segundo contrato entre o locatário inicial e um novo locatário
é chamado, então, de sublocação. Sublocação. Então, a sublocação, na verdade, é a locação da locação. O proprietário locou para o locatário e o locatário locou ou sublocou para um novo locatário ou inquilino aí, né? Que é o que eu comentei com vocês, mais ou menos, o que eu fiz com a vaga de garagem, né? Eu loquei o apartamento do proprietário. Então, o proprietário era o locador e eu era o locatário ou inquilino. E junto veio a vaga de garagem, né? Mas eu não tinha carro, eu não precisava da vaga de garagem. Então, eu, na verdade, né, entre aspas, porque não é lei de locação, é Código Civil, né, eu subloquei a vaga de garagem para o meu vizinho, né, e o meu vizinho passou a utilizar aquela vaga, passou a parar o carro dele naquela vaga, tinha 2 carros, né, e me pagava, então, um valor mensal aí, né. Essa é a sublocação. Pessoal, como que funciona? Olha só, a sublocação, em regra, ela não é proibida. A sublocação, em regra, ela não é proibida. Então, veja só, quem é locatário, né? Quem é locatário pode, se quiser, locar aquele imóvel para um terceiro. Em regra, ela não é proibida, né? Agora, veja só, os proprietários não gostam muito disso. Por quê? Porque, na verdade, eles vão perder o controle de fiscalização do imóvel. Eles não vão conseguir fiscalizar o imóvel para verificar se o imóvel está sendo bem cuidado. Por quê? Olha só, o proprietário A, ele faz o contrato de locação com o locatário B. Então, na cabeça do proprietário A, quem vai estar se valendo do imóvel, quem vai estar usando o imóvel é o B. E aí, então, ele fala, eu vou lá fiscalizar o imóvel. E aí, quando ele vai lá, houve sublocação e ele não encontra o B. Ele encontra o C, ele encontra o D, ele encontra o E no imóvel, na posse do imóvel, se valendo do imóvel. E ele não conhece esses terceiros, C, D, E, porque ele locou com o B. Ele confiava, na verdade, no B. Ele não conhece o C, D e E. Então, na verdade, ele, proprietário, não vai ter condição de verificar se o imóvel está sendo bem cuidado, né? Se o imóvel está sendo conservado, e ele pode, então, ele, proprietário, ter um prejuízo muito grande, porque ele não sabe quem está se valendo do imóvel, quem está se utilizando desse imóvel aí. Então, na prática, gente, os proprietários não gostam da sublocação, mas ela, em regra, não é proibida. E aí, o que é feito na cabeça do proprietário? O que o proprietário pode fazer para proibir essa sublocação? Colocar uma cláusula proibitiva, né? Então, o proprietário, então, ele pode colocar uma cláusula proibitiva nos contratos de locação, que é, na verdade, o padrão, né? Quando a gente pega contrato de locação de imóvel urbano, normalmente todos eles trazem essa cláusula proibindo a sublocação, né? Então, fica expressamente proibida a sublocação, e por estar expressamente proibida a sublocação, ela está proibida, ela não pode ser feita. E se o inquilino, né, se o locatário, tendo uma cláusula proibitiva da sublocação, subloca o imóvel, isso é descumprimento do contrato pelo inquilino, e isso enseja rescisão do contrato, né? Então, se tem uma cláusula proibindo a sublocação e ainda assim o inquilino subloca, né, isso é descumprimento do contrato pelo inquilino, isso gera rescisão imediata do contrato, né? Inclusive, se houver previsão de multa no contrato, com a incidência de multa sobre o inquilino, né? Então, se não pode sublocar e o inquilino subloca, ele rescinde o contrato, ele vai ter que pagar, inclusive, a multa prevista no contrato, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa ideia de sublocação. Então, pessoal, a sublocação, ela, em regra, não é proibida, a não ser que tenha cláusula expressa no contrato, mas normalmente tem. E tendo cláusula proibitiva, né, a realização da sublocação é descumprimento do contrato e o inquilino, então, ele vai pagar multa contratual. Bom, pessoal, olha só. Segunda observação importante. Pluralidade de locadores ou locatários.
Então, você tem não uma pessoa sozinha locando, e você não tem uma pessoa sozinha recebendo o imóvel. Você tem, então, vários locadores e você tem vários locatários, né? Vários locadores, vários locatários, né? E aí, essa sistemática costuma ser mais pertinente, mais importante, na verdade, quando a gente pensa em pluralidade de locatários. Por quê? Porque a ideia é o seguinte: como vai ser pago esse aluguel? Se tem vários inquilinos, como vai ser pago esse aluguel? Será que o aluguel é dividido entre esses inquilinos e cada inquilino só paga o seu percentual? E se houver uma inadimplência, o proprietário locador só vai poder cobrar o percentual de cada inquilino? Por exemplo, o imóvel foi locado para o A, o B, o C e o D. E eles não pagam aluguel. Será que o proprietário vai poder cobrar só 25% do A e o A pagando 25%? Acabou a obrigação dele. Será que o proprietário vai poder cobrar só 25% do B e o B pagando só 25%? Quitou a parte dele, acabou, não vai poder pagar mais nada. E C, 25%, D, 25%, ou, e aqui o pulo do gato, na verdade existe solidariedade entre eles, ou seja, apesar de serem vários inquilinos, eles ficam e cada um deles fica obrigado a pagar a integralidade da dívida. Então, se não for pago, o proprietário não vai cobrar só 25% do A, ele vai cobrar 100% do A, 100% do B, 100% do C, 100% do D, e claro, vale quem pagar primeiro, né? Vale para o proprietário quem pagar primeiro. Se um deles pagar 100%, ele não vai poder continuar cobrando a dívida, mas pelo menos ele recebeu 100%. E aí, pessoal, como que fica em caso de pluralidade de locatários, pluralidade de inquilinos? A dívida é individual ou a dívida é solidária de todos? Pessoal, por expressa previsão de lei, a dívida é solidária entre eles. E é por isso que pode cobrar simultaneamente todos eles, porque a dívida é solidária entre eles. Então, o proprietário, gente, ele vai cobrar todos os inquilinos. Quanto de cada um deles? 100%. 100% de cada um deles. Cobra simultaneamente todos eles e de cada um deles cobra a integralidade da dívida, né? 100% de cada um deles. E o que pagar primeiro, beleza, o proprietário recebeu 100% e está satisfeito. Então, não é o fato da locação ter sido feita para os locatários A, B, C e D que cada um deles está obrigado a pagar só 25% do valor do aluguel. Não, cada um deles está obrigado a pagar 100% do valor do aluguel. Ah, mas tinha mais gente. Isso não é problema do proprietário. O proprietário pode cobrar 100% de cada um deles. Aquele que pagou 100%, que se vire com os demais. Não é problema do proprietário. O que pagou, teve que pagar 100%. Ah, mas não era só dele. Ele que se vire com os demais para receber a parte dele. O proprietário, ele está garantido aí, né? Então, isso é uma forma de garantia do proprietário, né? Então, se tem vários inquilinos, a dívida não é individualizada. A dívida é solidária entre todos. O proprietário pode cobrar todos os locatários simultaneamente pela integralidade da dívida e cada um dos locatários tem sim que pagar a integralidade da dívida. E depois, aquele que pagou a integralidade da dívida que se vire com os demais. Pessoal, então, uma observação importante, né? A dívida entre locatários, a dívida entre inquilinos é uma dívida solidária. A dívida entre locatários e a dívida entre inquilinos é uma dívida solidária, né?
pode-se cobrar todos eles simultaneamente e cada um deles tem obrigação, na verdade, de pagar a integralidade da dívida. Pessoal, e uma segunda observação, né, diz respeito à locação de pessoas casadas, né? Eu costumo pegar a assinatura de ambos. Então, quando eu vou fazer um contrato de aluguel, se as pessoas são casadas, eu costumo pegar a assinatura de ambos os cônjuges, né? Tanto como locador quanto como inquilino. Então, o locador é casado, eu coloco o marido e a esposa, o marido e o marido, a esposa e a esposa para assinar, né? E também, o inquilino é casado, eu coloco, né, o marido e a esposa, o marido, a esposa do inquilino para assinar, né? Sempre, né? Sempre. Por quê, pessoal? Uma forma de garantia, né? Uma forma de garantia. Uma forma de, quando o proprietário é casado, eu coloco os dois para assinar, porque na verdade é uma forma de garantia para o inquilino. Porque o outro cônjuge não vai poder alegar depois desconhecimento e prejudicar a locação, né? E também, né, se o inquilino é casado, eu coloco os dois para assinarem, porque também é uma forma de garantia ao locador proprietário, porque depois o outro cônjuge do inquilino não vai poder alegar desconhecimento e falar que não vai pagar, né? Se ele assinou, tem obrigação de pagar também. Então, eu sempre coloco aí todo mundo, né, todos os cônjuges para assinar. Tanto no polo ativo, como locador, como no polo passivo, como locatário aí, eu coloco todo mundo para assinar sempre. Agora, pessoal, pela lei, só é preciso a assinatura do cônjuge se a locação tiver prazo superior a 10 anos. Né? Então, a lei só realmente exige a assinatura do cônjuge se a locação tiver prazo superior a 10 anos. Como eu disse para vocês, eu coloco sempre, independente do prazo, porque é uma garantia maior. Mas pela lei, né, isso só é obrigatório se a locação tiver prazo superior a 10 anos. Né? Então, abaixo de 10 anos não teria essa necessidade. Mas para fins de garantia, eu acho que é interessante eu coloco. Né? Para fins da lei, só com locação acima de 10 anos. Bom, pessoal, com isso a gente terminou as partes, né? E a gente pode falar um pouquinho agora dos deveres, né? Dos direitos e deveres dessas partes, né? Terminamos as partes e agora a gente pode falar um pouquinho dos direitos e deveres das partes. Começando aí pelo locador, né? Locador. Quem que é o locador? Em regra é o proprietário, ou pelo menos aquele que detém a posse e transfere essa posse para terceiro. Pessoal, se o proprietário ele está transferindo a posse para terceiro, esse terceiro que recebe a posse se compromete a pagar o valor do aluguel. Então, o grande direito do locador é receber o valor do aluguel. Né? O locador ele só está ali porque ele quer o dinheiro, ele quer o valor do aluguel. Então, o elemento essencial do negócio para o locador é o valor do aluguel. Né? E se ele recebe o valor do aluguel, né, ele assume também deveres perante o inquilino. E quais são os deveres, então, né, que o proprietário tem em relação ao inquilino? Eu não coloquei aqui, mas o primeiro direito é a transferência da posse, né? Transferência da posse. Então, o locador, ele tem o dever de transferir a posse. A primeira coisa que ele faz é transferir a posse. Segunda coisa, pessoal, não basta que ele transfira a posse. Se ele, locador, transfere a posse, mas não sai de lá de dentro, todo dia vai lá bater na porta do inquilino para saber o que está acontecendo, ele não vai respeitar o inquilino. Né? Então, na verdade, além de transferir a posse, ele tem que respeitar a posse do inquilino durante a vigência do contrato. Ele não pode ficar indo lá, ele não pode entrar na casa, no imóvel, né? Ele não pode ir lá e desligar a energia, desligar a água, né? Porque com isso ele vai estar desrespeitando a posse, né? Desrespeitando o inquilino. Ele não vai permitir que o inquilino more ali dentro. Ou se utilize daquele determinado imóvel.
Então, e quando eu falo isso, pessoal, sempre vem aquela pergunta, professor, mas o proprietário não tem o direito de fiscalização, né? Então, vamos até colocar aqui, o proprietário não tem o direito de fiscalização do imóvel? Tem direito de fiscalizar. Mais que isso, tem direito de vistoriar o imóvel. Porém, pessoal, mediante prévia comunicação, né? Com antecedência ao inquilino, né? O proprietário tem, sim, o direito de fiscalizar, até de vistoriar o imóvel, mas, na verdade, mediante prévia comunicação com o inquilino, né? Do contrário, não é fiscalizar, não é vistoria. Do contrário, o proprietário, o locador, ele vai estar atrapalhando a posse do inquilino, né? Então, esse direito de fiscalização, ele depende de prévia comunicação. Então, se o proprietário chega lá do nada e fala, ó, inquilino, deixa eu entrar aí para fiscalizar a casa, o inquilino não é obrigado a deixar. O inquilino não é obrigado a deixar, né? Não sabe o que está acontecendo lá, já pensou, né? Tá igual aqui em casa, né? Tá a esposa lá jogada no sofá, babando ali, né? E o proprietário chega e fala, eu quero entrar para ver, né? E tá a esposa do inquilino lá jogada no sofá, babando, né? Não dormiu à noite e tá lá, né? Agora dormindo de manhã. O inquilino não é obrigado a deixar entrar, né? Não é obrigado a deixar entrar. O que o proprietário tem que fazer? Ligar antes, ou se quiser formalizar, mandar uma carta com AR dizendo, olha, no dia tal, esteja preparado, inquilino, né, para me receber, né, no dia tal, na hora tal, né, com antecedência aí para permitir a fiscalização, sem que isso seja um ônus muito grande para o locatário, para o inquilino, né. O que o Gabriel colocou aqui, né, quanto ao IPTU, o locatário, dependendo do contrato, paga o imposto. Isso aí é previsão. A gente vai ver a forma de divisão das despesas, né? A gente vai ver a forma de divisão das despesas daqui a pouco. Então, o proprietário, o proprietário locador, ele tem o direito ele tem o dever, né, de respeitar a posse do inquilino. E as vistorias têm que ser mediante prévia comunicação, prévio agendamento. Pessoal, além disso, olha só, é dever do proprietário locador arcar com as despesas extraordinárias. É dever do locador proprietário arcar com as despesas extraordinárias. Pessoal, o que é extraordinário? Extraordinário é aquilo que está além do ordinário, aquilo que está fora do ordinário. E o que é ordinário, né? Ordinário é comum. Ordinário é sinônimo de comum, né? Aqui no Brasil o termo ordinário ficou com caráter pejorativo, em razão daquele grande filósofo compadre Washington, né? Mas o ordinário não tem caráter negativo ou pejorativo. Ordinário significa algo comum, algo usual, algo tradicional, né? Então o proprietário ele vai arcar com aquilo que vai além do comum, né? Aquilo que vai além do comum, né? Aquilo que extrapola o comum. Por quê? Porque o que é comum, as despesas comuns, as despesas naturais, as despesas que renovam periodicamente, não são do proprietário locador, são do inquilino, né? Então, as despesas comuns, ordinárias, padrão, inquilino. E as despesas extraordinárias são do locador. Pessoal, por exemplo, exemplos de despesas extraordinárias aí, né? Reforma do imóvel, né? Então, se tiver necessidade de uma reforma do imóvel ou da instalação de determinada benfeitoria no imóvel, né? Essas despesas são extraordinárias, né? Isso não é algo que se repete usualmente, normalmente, naturalmente. É algo extraordinário, algo fora do padrão, né? Algo que tem que ser pensado, algo que tem que ser estruturado. E essas despesas, então, ficam com o locador, né, com o proprietário locador, né? Eu tenho um exemplo interessante, né? Minha mãe tem um imóvel locado em Rio Preto, né?
E o prédio foi notificado pela prefeitura para colocação de para-raios e gás encanado, né? E por conta disso teve que fazer reformas no prédio, né? E quem arcou com essas despesas foi o proprietário, né? Foi minha mãe. O inquilino, ele pegava as correspondências que vinham por conta dessa obra, pegava o boleto, né, que foi feito aí pelo condomínio para ratear essas despesas e encaminhava para a gente por e-mail e a gente pagava, né, como proprietário locador, porque eram despesas extraordinárias, né? Também acontece, por exemplo, em pintura de fachada, né? De tempos em tempos o prédio tem que ser pintado, e aí essas despesas com reforma, com a pintura também são do proprietário. Então, despesas extraordinárias ficam a cargo do proprietário locador. Pessoal, aqui a gente colocou aqui, professor, e despesas de manutenção, por exemplo, troca de torneira. Pessoal, isso é algo usual, né? É algo usual. Então, pela regra aí, né, fica com o inquilino, né? Fica com o inquilino. Então, por exemplo, o conserto da torneira, conserto da válvula hidra, né? Está vazando água, conserto da válvula hidra. Isso aí fica com o inquilino, né? Agora, por exemplo, olha, tá tendo goteira na casa, né? Está tendo goteira da casa. A goteira da casa, na casa, ela não decorre aí do uso natural, né? A goteira não decorre do uso natural, né? O inquilino, a não ser que o inquilino tenha subido no telhado, pulado lá em cima e quebrado, né? Tirando isso, a goteira é da estrutura da casa, não é algo que decorre do uso natural. Aí não é do inquilino, aí é o proprietário, né? Então, as coisas que quebram com o uso, a regra é que o inquilino pague, né? São as despesas ordinárias, decorre do uso mesmo. Então, troca do sifão, troca da manutenção da válvula hidra, troca do retentor da torneira, ou até substituição da torneira, né? Chuveiro, né? Isso aí é despesa, coisas que decorrem do uso, né? Desgaste natural da coisa. Aí é do inquilino. Agora, obras que não decorrem do desgaste natural é do proprietário, né? A gente tem uma casa aqui em Jales também que estava alugada e começou a chover dentro, né? Começou a chover dentro. E durante a vigência do contrato, né? E aí precisava da manutenção na casa. Precisava da manutenção da casa. Para parar de chover dentro. E era interesse nosso, como proprietário, que desse manutenção da casa, porque se continuar chovendo dentro, vai estragar todo o forro, vai estragar, era a laje, né? E ela não tinha cobertura, então estava infiltrando, ia começar a soltar todo o reboco aí, né? E aí a gente, então, entrou com o acordo do inquilino, o contrato estava para vencer, o inquilino falou, olha, eu vou sair de qualquer jeito. Então a gente esperou, e ele falou, olha, mas então espera o contrato vencer, porque está terminando. E aí, então, o contrato venceu, a gente pegou a casa de novo e está cobrindo a casa, né? Está terminando a reforma da casa, teve que cobrir a casa, né? Porque a laje já não aguentava mais, né? Isso tudo é de estrutura, né? Isso não decorre do uso natural, isso são custos extraordinários e ficam à mercê do proprietário. Bom, pessoal, com isso a gente terminou os direitos e deveres do proprietário, né? E a gente pode falar agora um pouquinho sobre os direitos e deveres do inquilino, né? Do locatário ou inquilino. Direitos e deveres do inquilino. Pessoal, primeiro substancial direito do inquilino é de usar o imóvel, né? De usar o imóvel. O inquilino, né, o locatário, o inquilino, ele celebra o contrato de locação porque ele quer a posse do imóvel, ele quer usar aquele imóvel. Então, esse é o direito substancial dele, né, usar o imóvel. Só que, claro, pessoal, na forma estabelecida no contrato, né, na forma estabelecida no contrato. Se foi feito um contrato para fins de residência, o inquilino pode usar? Pode, mas como residência. Se foi feito um contrato de locação para fins não residenciais, para fins empresariais, o inquilino pode usar? Pode, mas para fins empresariais, né? E só, veja, ele não pode inverter. Se é um contrato de locação para fins residenciais, ele não pode usar para fins comerciais. E se ele o fizer, ele está descumprindo o contrato,
Ele está descumprindo o contrato, e descumprindo o contrato, ele vai pagar até multa contratual. E vice-versa. Se é um contrato para fins empresariais, ele não pode usar para fins residenciais. E se ele o fizer, ele está descumprindo o contrato e ele vai pagar multa, né? Então, observem bem isso aí. O inquilino tem o direito de usar o imóvel, mas, claro, na forma estabelecida no contrato. Na forma estabelecida no contrato. E, claro, né, já dizia a famosa tia May, né, jus filósofa tia May, para grandes direitos vem também grandes responsabilidades. Aí, né, a tia May, tia do Homem-Aranha, falou isso aí para ele. Para grandes direitos vem grandes responsabilidades. Então, o inquilino também ele tem seus deveres. Pessoal, primeiro dever do inquilino. Evidentemente, o inquilino tem que pagar o valor do aluguel na forma estabelecida no contrato, né? Então, pagar o valor do aluguel na forma estabelecida no contrato, né? Além disso, olha só, pessoal, muito importante. Naturalmente, pela própria natureza do contrato, o inquilino ele tem o dever de conservar o imóvel como se fosse próprio, né? A posse do inquilino exige por si que ele conserve o imóvel como se fosse dele, né? Então, aquelas condutas que não se espera que alguém que seja proprietário do bem faça, também se espera, né, do inquilino, que o inquilino também não faça condutas que extrapolem aí o próprio bem, né, o próprio bem em si, né? Então, o inquilino tem que cuidar do imóvel como se fosse dele, né? O que naturalmente o proprietário não faria, o inquilino também não pode fazer, né? Por exemplo, pessoal, tive um caso aí, né, que o inquilino, quando ele foi sair, ele entupiu todos os vasos sanitários, né, jogou pano de chão dentro do vaso sanitário e deu descarga, né. Obviamente, ele não poderia fazer isso, né, obviamente, ele não poderia fazer isso. Não se espera que um proprietário vá fazer isso, né, e também, portanto, não se espera que o inquilino faça isso. Se ele o fizer, ele está descumprindo o contrato de locação, né? E nesse caso, então, o proprietário foi obrigado a consertar. Para isso, teve que quebrar um pedaço do banheiro, do azulejo do banheiro, e ficou um remendo, né? Então, o proprietário entrou com ação de indenização contra o inquilino, não só pelo valor do conserto, mas também pelo período desse conserto, né? Porque isso não foi rápido e o imóvel, então, ficou sem poder ser locado enquanto não consertasse. São os famosos lucros cessantes, né? O que o proprietário deixou de ganhar porque não pôde locar, e também cobrou valor pela desvalorização do imóvel, porque, na verdade, ficou um pedaço remendado ali, né? Claro que foi dado um jeito, assim, de, né, fazer um desenho diferente, como se fosse algo natural ali, né? Mas ficou um remendo, né? Não ficou o mesmo padrão de revestimento, né? Teve que trocar o revestimento. Então, cobrou também a desvalorização aí. Então, o inquilino, ele tem essa obrigação muito importante de conservar o imóvel como se fosse seu, né? Aqui a gente colocou aqui, ó. Às vezes acontece que o inquilino aluga um imóvel, monta um pequeno negócio na frente e mora nos fundos. Como fica esse contrato? Se o contrato disser que é para fins exclusivamente residenciais, o inquilino descumpriu o contrato. Então, na verdade, se a intenção inicial já era essa, o inquilino ele deve exigir do proprietário que se faça essa observação, né, que não é impedido o exercício de atividade empresarial na frente. Veja só, pessoal, se o imóvel ele já tem um prédio claramente destinado para fins residenciais, um salãozinho na frente, faz parte do próprio negócio a locação não residencial na frente, é da natureza do negócio. Agora, olha, era uma casa em que o inquilino coloca um escritório, né? Era uma casa, não tinha local, mas o inquilino fecha, então, a sala da frente e passa a usar aquela sala como um escritório para fins comerciais. Se da natureza do imóvel, se da organização natural do imóvel, não se pode supor que ali teria uma atividade empresarial, se o inquilino quiser usar para fins empresariais,
é interessante que ele coloque essa previsão no contrato. Porque se tiver no contrato que é exclusivamente residencial, o inquilino vai lá e fecha a sala e coloca um escritório, o inquilino está descumprindo o contrato. Né? Então, essa é a ideia aí. Né? E a Ludmila colocou, aproveitando a pergunta da Cris, é possível o mesmo contrato prever fins residenciais e comerciais? Sim, sem problema nenhum. Né? E se o inquilino quiser seguir dessa forma, recomenda-se que ele cientifique o proprietário, né, e que coloque uma cláusula nesse sentido, de que a locação é para fins residenciais e comerciais. Né? É para fins comerciais e residenciais, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Agora, se está lá exclusivamente residencial, como normalmente é o que acontece, e o inquilino passa a explorar a atividade comercial ali, né, há descumprimento do contrato. Pessoal, agora veja que para que haja realmente descumprimento do contrato, tem que ficar caracterizado uma atividade empresarial ali dentro. Né? O que não acontece, por exemplo, se o inquilino está vendendo roupa em casa. Né? Então, o inquilino compra roupa fora e passa a vender em casa. E aí, né, primeiro a família, depois os conhecidos, o inquilino, e aí a coisa começa a ganhar proporção, vai lá na casa para comprar a roupa do inquilino. Aí, se não teve nenhuma modificação do imóvel para isso, a princípio não teve descumprimento do contrato. Né? Agora, se o inquilino vai lá, fecha a sala, coloca um letreiro na frente, né? Abre o portão fica aberto o dia inteiro, aí qualquer um pode entrar e sair, aí já não é mais residência propriamente dito, aí já teve um grau maior, né, um passo a mais para fins de estabelecimento comercial. Aí sim pode-se entender que está havendo descumprimento do contrato, se ele estava para fins exclusivamente residencial. Pessoal, além disso, olha só, o inquilino se obriga a devolver o imóvel no estado em que encontrou, né, em que ele foi encontrado. Então, da mesma forma que o imóvel se encontrava quando o inquilino recebeu, ele é obrigado a devolver esse imóvel também da forma em que ele recebeu, né? Até porque, olha só, o inquilino é obrigado a conservar o imóvel como se fosse próprio, né? Agora, olha só, excetua-se desgaste natural. Então, aquilo que desgasta naturalmente, né, não tem necessidade aí do inquilino arcar, né? Por exemplo, pessoal, é muito comum calçada quebrar, né? Então, a calçada tem árvore aí, né? A árvore vai crescendo e dependendo da espécie e dependendo da forma com que essa árvore foi plantada, as raízes vão se externando, né? E com isso vai levantando e quebrando a calçada, né? O inquilino é obrigado a arrumar essa calçada, ainda que ela esteja de forma absolutamente diferente da que ele encontrou? Não, né? Não, porque isso aí é um desgaste claramente natural. E provavelmente não foi o inquilino que plantou as árvores, né? Provavelmente foi o proprietário que plantou as árvores. Então, isso realmente nem é culpa do inquilino. Então, não é o inquilino que vai arrumar essa calçada aí. Isso aí faz parte do desgaste natural. Agora, pessoal, é muito diferente, por exemplo, de um inquilino que tem um caminhão e o inquilino, então, para esse caminhão na calçada, né? Eu já tive um caso desse. O inquilino tinha um caminhão e o caminhão, ele ficava, o cavalo, né? A carreta não, a carreta circulava por aí. Mas o cavalo do caminhão, quando o inquilino estava em casa, ele estacionava em cima da calçada para não ficar na rua. Obviamente, afundou a calçada, né? Isso não é um desgaste natural, isso não é algo que normalmente acontecia. Isso foi por culpa do inquilino e em razão do peso do caminhão, né? E evidentemente, a calçada ela até foi projetada para suportar peso de um veículo, de um carro, de uma moto, né? Mas jamais de um caminhão. Então, isso aí não tem nada de natural, isso vai além, na verdade, do que se espera, né, acontecer. Então, aí, esse caso, o inquilino foi obrigado a consertar, né? Mas desgastes naturais, né, calçada quebrando
pela árvore, ou o caso que eu comentei com vocês, uma laje bastante antiga, né, que já não suportava mais a água, né, e aí foi necessário, então, impermeabilizar a laje e construir um telhado por cima. Quem construiu foi, né, a gente aí como proprietário, isso aí não foi do inquilino, né. Então, esses desgastes naturais não são do inquilino, né, isso aí fica para o proprietário. O inquilino ele vai arcar com aquilo que ele deu causa ou aquilo que vai além, né, aquilo que se extrapola, que se espera naturalmente aí, né. E é por isso que eu respondi para a Kitty que torneira, válvula hidra, né, isso aí normalmente fica com o inquilino, porque é algo, né, que corriqueiro aí. Bom, pessoal, e por fim, olha só, o inquilino ele vai arcar com as despesas ordinárias, né? O inquilino vai arcar com as despesas ordinárias. O que é despesa ordinária? Aquilo que naturalmente vem em todo o imóvel. Então, o aluguel, porque é da natureza do contrato, mas além disso, água, luz, se o imóvel tem linha telefônica ou internet, né? Então, a conta de telefone ou a conta de internet. Se o imóvel tem gás encanado, o gás, né? E também o IPTU, né? E também o IPTU, porque o IPTU decorre da posse, da propriedade do imóvel, mas vem todo ano, né? Então é uma despesa ordinária, e sendo despesa ordinária, em regra, né, acaba ficando aí com o inquilino, né? Acaba ficando com o inquilino. Pessoal, agora o IPTU tem a peculiaridade, né, de vir em nome do proprietário, né? O IPTU vem sempre em nome do proprietário e não tem como transferir para o nome do inquilino, né? Como se tem as contas de água, luz, telefone, você consegue transferir para o inquilino aí, né? Só ir na concessionária do serviço público de posse do contrato de locação, que o inquilino transfere as contas para o nome dele. Inclusive, recomenda-se que o proprietário exija que o inquilino transfira para o nome dele, né, essas contas aí, né, para não ficar nada em nome do proprietário. Então, recomenda-se que o proprietário exija que o inquilino faça isso, né, transfira. Agora, o IPTU não tem como transferir, porque o IPTU ele decorre da própria propriedade do imóvel, né? Então, só vai estar o nome do IPTU quem for proprietário, e o inquilino não vai conseguir transferir porque ele não é proprietário. Então, o IPTU dá problema, porque fica sempre em nome do proprietário. E estando em nome do proprietário, o inquilino não vai querer pagar. Então, é por isso que, especificamente em relação ao IPTU, costuma se colocar no contrato, né? Então, funciona assim. Se não coloca, o inquilino não paga. Se coloca, né, o inquilino que vai pagar aí. Mas, pela lei de locação, sendo uma despesa ordinária, fica a cargo do inquilino, né? Fica a cargo do inquilino. Pessoal, agora, olha que interessante. Olha que interessante. Quando a gente faz contrato de locação, a gente costuma colocar todas essas despesas ordinárias no próprio contrato. Precisava, exceto o IPTU, as demais nem precisava, mas a gente costuma colocar todas essas despesas ordinárias com previsão expressa no contrato e a cargo do inquilino. Por quê? Pelo seguinte, né? Se o inquilino não paga essas despesas e elas estão no contrato, elas estão previstas expressamente no contrato, o seu não pagamento gera descumprimento contratual. Então, incide multa, né? Então, se está previsto no contrato e o inquilino não paga, houve descumprimento contratual e incide multa. E, além disso, olha só, quando o proprietário for cobrar essas despesas, ele vai poder entrar com ação de execução do contrato. Se não tem previsão no contrato, o proprietário pode entrar no máximo com ação de cobrança. Agora, se já tem previsão no contrato, o proprietário ele pode entrar com ação de execução. O proprietário já vai poder entrar com ação de execução. E a ação de execução ela é vantajosa porque ela é muito mais rápida. Então, acaba sendo interessante para o proprietário colocar essas despesas ordinárias no contrato, porque o não pagamento gera descumprimento do contrato, incide multa, e a forma que o proprietário tem de cobrar é a ação de execução.
e sendo ação de execução, acaba, então, ganhando celeridade, acaba ganhando velocidade. Por isso que a gente costuma colocar isso aí, sim, no contrato. Pessoal, vamos parar por aqui, dado o adiantado da hora, e para o vídeo também não ficar muito grande, e a gente volta no próximo bloco, que eu vou mostrar para vocês, então, uma ação de execução de contrato de aluguel, justamente pelo não pagamento dessas despesas extraordinárias, né? Eu vou abrir aqui e aí eu mostro para vocês, né, no próximo bloco. Pessoal, interrompi aqui